quando nós falamos de educação em Moçambique, buscando uma teoria que foi trazida pelo antigo presidente da África do Sul, Nelson Mandela, que dizia que um país que não prevê ou não provê as melhores políticas no setor de educação não se defere com uma bomba atômica que alguém lança para matar exatamente esta sociedade. Exato. A educação, na minha ótica, na minha forma de ver, tem várias vantagens. Exato. Uma sociedade educada, uma sociedade escolarizada, é aquela que, em primeiro lugar, sabe reclamar os seus direitos. Ninguém faz algo e essa sociedade manter-se no silêncio. Por quê? Porque uma sociedade esclarecida é uma sociedade na qual o Estado apostou na educação do homem. Exato. Quando nós falamos da educação do homem, estamos a falar da formação do homem. Do homem. Esta televisão Glória é fruto de jovens que estão agora à minha frente, ou à frente de mim, que têm consigo a escola. Exato. Foram educados. Hoje temos uma televisão, temos um apresentador, temos ali o realizador, temos a própria televisão, é fruto da ciência. Exato. Então significa que se um Estado privilegia o desenvolvimento da ciência, este Estado desenvolve, este Estado não fica parado no tempo e no espaço. Exato. É por essa razão nós, quando falamos da educação e quando me convidou para falar da educação em Moçambique, eu refleti durante toda a noite o que é que exatamente o apresentador pretende saber sobre a educação. Quer saber sobre as horas extras, quer saber de como é que os conteúdos educacionais são feitos nas escolas, a todos os níveis, quer saber o quê? Mas eu tentei desenhar aqui vários cenários quando nós falamos da educação. Exato. Olharmos a educação em Moçambique pós-independência e olharmos a educação antes da nossa independência. Eu, há 4 anos, participei. É importante que eu traga exatamente isto para os moçambicanos. Na altura, a ministra da Educação foi a senhora Conceita Sortani. Exato. O Seminário Nacional sobre a Educação em Moçambique. E este seminário foi realizado ali no Hotel Glória, que fazia alusão dos 170 anos da educação em Moçambique. Estamos a falar da educação introduzida já no tempo colonial, a partir do ano de 1936. Não é? Exato. 1836, não 900, 1836. 1836, como é que a educação inicia em Moçambique? Quais são as pessoas que tinham direito e acesso à educação? Pessoas que tinham acesso à educação. E nós vamos notar que durante este período, apenas os assimilados. Os assimilados são aqueles que viviam e orientavam sobre as políticas da dominação colonial. E essas pessoas foram chamados indígenas, não é? Aqueles que assimilaram as políticas. É por essa razão, quando a gente faz a alusão sobre a educação, vamos já perceber que por um período de quase 100 anos, a educação em Moçambique era seletiva.
eram apenas para algumas pessoas, não eram para todos. Mas este prazo, ou este período vem até 1975, mesmo olhando até 1975, nós vamos a perceber uma coisa muito interessante, que eram algumas pessoas. Até 1975, Moçambique não tinha 20 doutores. Não tinha. Nós não tínhamos 50 licenciados até 1975. Okay. Nós não tínhamos cerca de 200 técnicos. Não, nós não tínhamos. Aqueles que saíam dos institutos de formação ou saíam da universidade, embora nessa época nós tínhamos apenas a Universidade de Lourenço Marques, que hoje é a Universidade Eduardo Mondlane, não é? Mas a Universidade de Lourenço Marques contava as pessoas, os moçambicanos, estamos a falar de moçambicanos. Se nós olharmos, por exemplo, o doutor Eduardo Chivambo Mondlane, não passou da Eduardo Mondlane, usou outros caminhos, não é? Usou outros caminhos, usou muitos países, tal como tantos moçambicanos que nós conhecemos hoje, com relevância no setor da educação, tiveram que usar várias formas. Alguns usaram a África do Sul para chegar a Portugal, para chegar à Inglaterra, não é? Quer dizer o seguinte, que até 1975 o número de quadros de formados que nós tínhamos no nosso país era um número muito insignificante. E a partir daí entramos no segundo ciclo sobre a educação em Moçambique. Estamos a falar da educação, do setor da educação, de 1975, não é? Até 1990, até 1983. 1983, quando se inicia o novo sistema de educação. 82, 83, se memória não me atraiçoa. Eram ciclos esses, não é? E também contávamos o número. Nessa altura, Moçambique independente já tinha alguns quadros, que alguns estavam sendo formados nas universidades fora, que tinha como objetivo fundamental desenvolver o país. O que acontece? Ou o que aconteceu ao longo do tempo? Não é? Porque a questão fundamental, quando nós falamos da educação, falamos também da qualidade do ensino. Falamos da qualidade do professor. Falamos da qualidade da infraestrutura educacional. Falamos das IPs. Falamos de muitas coisas que, quando um estudante sai de casa, um aluno chega na escola, presta atenção ao professor, nos conteúdos, não é, educacionais que eram produzidos aqui no nosso país pela INDE, que é o Instituto Nacional de Desenvolvimento da Educação, a partir do livro da primeira classe, segunda classe, indo também ao nível superior. Quando nós falamos da qualidade da educação, estamos a dizer o seguinte: nós temos que ter a capacidade da gente produzir alunos que, quando chega, por exemplo, no nível da 12ª classe, esse aluno começa a ter visão, começa a sonhar. A partir da 7ª classe, o que eu quero fazer? Não é? É por essa razão, quando nós falamos da educação no nosso país, vamos ver que tem muitos moçambicanos que chegam a levar 23 anos a estudar. Estamos a ver esse período da primeira até 12ª classe. Em Moçambique começa-se a estudar com 6 ou 7 anos. Vamos pegar os anos do nascimento e os anos que a pessoa começa a estudar. Vamos já perceber que quando alguém, por exemplo, os 7 mais 11 ou mais 12, 7 mais 12, estamos a falar de mais ou menos 19 anos. A pessoa acabou de completar o primeiro ciclo, o nível médio. Depois vai para o segundo ciclo, que é o ensino superior. Significa que as pessoas levam muito tempo ainda a formar-se sem emprego, diferentemente, por exemplo, dos outros currículos na Europa.
não é que temos o chamado ensino técnico. Nós temos o ensino técnico, porque o ensino técnico tem uma vantagem de fazer o aluno o saber fazer. Significa que o aluno que entra no ensino técnico, não é? Pode sair lá como marceneiro, pode sair lá como carpinteiro, pode sair lá já com uma profissão de poder fazer alguma coisa. São essas coisas que com o tempo nós perdemos. Em Moçambique tem uma outra particularidade quando nós falamos da educação, é que nós temos dois tipos de educação. Temos a educação pública e temos a educação privada. Quando nós falamos da educação pública, o que é isso? A educação pública é aquela em que todos os encargos são suportados pelo Estado. Exato. Não é? A partir do ensino público, nós temos, por exemplo, em Moçambique, uma lei que diz que a educação, o ensino, é gratuito da primeira à nona classe. Significa que mesmo o livro escolar, é o Estado que provém para os estudantes. Não é? E há essa vontade e desejo de que o ensino em Moçambique tem que ser gratuito até um certo nível. Então, nós estamos a falar do ensino em Moçambique, onde nós olhamos, por exemplo, o ensino público. O ensino público, a própria qualidade do ensino. E depois temos o ensino privado. A própria qualidade do ensino. Hoje, em Moçambique, hoje em dia, no nosso país, eu começo a ficar preocupado sobre o ensino. Quer o ensino público, quer o ensino privado. Porque no ensino público, é aquela que o professor não está preocupado em produzir conteúdos para o conhecimento científico dos nossos estudantes. Não está preocupado. É aquela que o aluno chegou na escola, não é? Dá aulas, não dá aulas, para o professor, para ele não tem problemas. Pior agora, com este problema das horas extras, que nós vamos falar nos próximos minutos, é outro grande problema que enferma o país. Quando nós falamos da qualidade do ensino, o que é que nós queremos dizer com isso? Significa que quando nós falamos da qualidade do ensino, nós temos que olhar a escola. Em primeiro lugar, o recinto escolar. Significa que o recinto escolar tem que ter todos os adereços. Onde o aluno sai de casa, chega, entra na sala de aula, senta na cadeira, tem ali o quadro, tem o livro, não é? E tem um professor motivado. O professor motivado para dar aula. E em Moçambique não há. Não há no nosso país. E este professor tem que estar atento nos conteúdos que está a dar. Vocês sabem que no nosso país começamos a ter um problema, mesmo na produção do livro. O nosso Ministério da Educação começou a ter problemas na produção do livro escolar. E isso foi matéria de notícia nos últimos tempos. Esta ministra da Educação está ali porque é o tal sistema da educação que apenas se contenta com percentagens, com números percentuários, não com a ciência e sabedoria, onde nós levamos o aluno e tornamos o homem novo pela ciência, pelo conhecimento. Não é? Nós nos contentamos, é por essa razão, quando nós falamos da educação em Moçambique, sobretudo no segundo ciclo, nós estamos a falar do ensino secundário. Há reprovações em todas as escolas secundárias, nos exames da primeira época, que chega até a atingir 90% das reprovações. Mas na segunda época, tem que se fazer de tudo por tudo, para que esses alunos aqui, que atingiram, na minha ótica, as reprovações em 90%, e na segunda época todos os alunos passam. Passam por quê? Porque existe uma orientação estatal em que os diretores das IPs devem produzir notas
para que a escola Z do Distrito X tenham em média uma percentagem de passagens. Estamos a fazer passar alunos que não sabem nada, estamos a fazer passar alunos que não têm noção sobre a qualidade da educação que nós estamos a falar em Moçambique. E depois temos ensino privado. Algumas escolas privadas, não estamos a falar de todas as escolas, mas algumas escolas privadas, o que conta é dinheiro. O aluno pagou dinheiro, pagou as mensalidades e as notas vão sendo produzidas aonde? Ao nível das direções pedagógicas. Temos alunos que não sabem escrever, não sabem ler, não têm a melhor caligrafia, não é? Diferentemente, por exemplo, do padrão inglês. Se você olhar, por exemplo, os ingleses, o ensino inglês, você vai notando que no ensino inglês estamos a falar do padrão da caligrafia. Quem está em Singapura, quem está na África do Sul, quem está nos Estados Unidos da América, quem está na Inglaterra, quando escreve tudo é a mesma coisa. Nós não temos isso aí. Quer dizer o seguinte, temos um aluno que está a fazer 10ª classe, está a fazer 12ª classe, tem dificuldade de escrever, ou por outras, não sabe escrever. Estamos a falar dessa qualidade, esta qualidade da educação no nosso país. E depois tem uma outra coisa, é a questão da motivação profissional. Não há em Moçambique. Meu irmão, você é chefe de uma família. Se você quer ver aquela sua mulher em casa, leva sempre rosa para ela. Ofereça a rosa. Ofereça os melhores beijinhos. Sabe? É que quando você oferece a rosa, minha cunhada, você renova o amor. Ela se sente amada. Quando nós não motivamos o professor, em Moçambique, quando nós não motivamos o professor, a qualidade do que nós queremos, estamos longe de podermos atingir. A qualidade daquilo que nós queremos é a própria educação. 2, é questão de déficit de conteúdos e conhecimento. No nosso país, formam professores para darem aulas, formam professores para serem professores com dificuldade de dar a aula como professor. E de quem é a culpa? Se você é professor e tens dificuldade de primeiro consumir os conteúdos, acha que aquele estudante que está ali você a ensinar também vai consumir, nós vamos encontrar de facto um grande problema. O problema disto aqui, sabe qual é que é? Não. É o sistema. É o governo do dia. É o governo do NUS. O NUS e o seu governo são problemas para o setor da educação. Okay. Estão a perceber? Estou a perceber. Então nós estamos a falar da educação em Moçambique. Quando eu falo da motivação, você tem que motivar o professor. Quando um país, os professores começam a fazer greve, significa que alguma coisa não está bem. E não pode aparecer indivíduos a vilipendiar o professor. Sabes, eu já passei por alguns países como Senegal. Estamos a falar de África. Costa de Marfim. Estamos a falar de Costa de Marfim. Estamos a falar da Zâmbia. Irmão, o professor é a coisa mais valiosa do que você imagina. O professor. Exato. A própria sociedade respeita o professor. Nessas sociedades tem 4 grupos sociais que são respeitados. Nomeadamente o professor. Este é o número 1 este. O segundo é a área da saúde. Por mais que não seja médico, mas sendo enfermeiro, você é respeitado. Porque você se lida com vidas. O terceiro são os órgãos da defesa e segurança. Estamos a falar da polícia. Esse setor E militares. Em Moçambique não são Não respeitados. são respeitados. Não são respeitados. Nós não respeitamos o professor. Nós não respeitamos o professor. Nós não respeitamos o médico. Porque se nós respeitássemos o professor, se nós motivássemos o professor,
nós teríamos resultados encorajadores. Sabe qual é o objetivo da educação? O objetivo da educação é de colocar homens visionários. Ok. É de transformar o país desenvolvido, porque esses jovens aqui, quando têm ciência, eles são criativos. Fazem coisas bonitas, porque eles têm ciência. Podemos ter, por exemplo, o chamado dom natural. Aquele dom que a gente nascemos com ele. Exato, sim, sim. Mas esse dom tem limitação e precisa de ser acrescido com ciência e conhecimento. É por essa razão que o Mandela disse: se você quer destruir o seu país, destrua a educação. E aqui em Moçambique, de forma direta ou indireta, estão a destruir a educação. E é o governo do dia que está... É o governo, logicamente, estão a destruir a educação. E quando se destrói a educação, o que é que nós esperamos? Em 1982, 83, na governação do presidente Samora Machel, eu quero trazer uma história para a memória coletiva. Exato, sim, sim. Moçambique produzia uma bebida chamada de bindoda, que tinha uma percentagem bastante maior de álcool. Essa bebida, em 1983, 82, matou muita gente. Sabe quem fez Samora Machel? Não. Samora Machel mandou recolher tudo o que era de bindoda. Mandou recolher tudo. A fábrica aqui na Avenida de Moçambique que produzia, mandaram recolher tudo. Como é que nós queremos uma qualidade da educação com chivochongos, com bebidas espirituosas que Moçambique, nesta governação de Inhosso, está a produzir para os nossos filhos? E está barato. Olha, se você quer colocar o povo com dificuldade de beber, você cobra uma garrafa de bebida a 1000 meticais. Ninguém vai comprar. Ok. Mas bebida de 10 meticais, 20 meticais. Você chegar na sala de aula, numa sala com 70 alunos, se você for um professor atento, você vai estar percebendo que 20 estudantes estão ali, estão grossos. E se haver uma revisão, vamos já perceber que daqueles estudantes que estão ali, estão com aquelas bebidas espirituosas, com nomes bonitos. Boss, Exato. Punch, sei lá que esses nomes são nomes que atraem a nossa juventude. Mas nós estamos a falar da qualidade do ensino em Moçambique. Estamos a falar da qualidade da educação que nós queremos. Acha que nós teremos a educação que de facto nós queremos? Estamos a formar o homem, nós queremos formar o homem. Nós queremos transformar o nosso país como espelho no setor da educação. E eu falava aqui da moralização do professor. Em toda parte do mundo, mesmo aqui na Dinamarca, se há uma entidade que é moralizada, é o professor. O professor não pode ir dar aulas com fome. O professor não pode ir a uma sala de aula com problemas de casa. Significa que quem leva os problemas de casa, quem vai dar aulas com fome, não teremos a produção. Esta produção e produtividade que esses senhores que governam esse país falam, não se pode fazer com pessoas com fome. Nós estamos a falar da educação. Quando nós falamos da educação, falamos da agricultura. Exato, sim, sim. Moçambique tem 36 milhões de terras aráveis, propícia para produzir tudo. Por que é que Moçambique, a agricultura como base de desenvolvimento estatuído na nossa Constituição, não tem nenhuma valia? Primeiro temos que olhar a educação. Porque a educação nós temos que produzir técnicos, nós temos que produzir agrônomos nas universidades, nós temos que produzir extensionistas. É ciência isso. Não se faz assim de forma de politiquice ou de políticas públicas que muitas das vezes não. É ciência. Nós temos que produzir um extensionista, um agrônomo.
aquele que senta no laboratório para analisar a semente, analisar a terra, o solo, para poder lançar. E o mesmo, porque a tecnologia no setor da agricultura cresceu, olharam os tais chamados sementes melhorados. E melhorar, ou aquilo que nós chamamos de sementes geneticamente modificados. Aquilo que fazem na África do Sul. Em Moçambique só temos uma época agrícola. Zimbábue, África do Sul não tem uma época agrícola, tem 3 épocas. Neste mesmo solo, estamos a falar do mesmo clima. Do mesmo clima. O clima do Zimbábue, o clima da África do Sul, o clima de Moçambique são os mesmos, propícios para uma boa agricultura. Nós não podemos falar da agricultura sem falarmos da educação. Não há motivação. Em 2008, eu participei no gabinete. Na altura, quem dirigia o país era Armando Guebuza. Estávamos a debater sobre a agricultura. Sabe o que é que fez a presidência da República nessa época? Não. Foi convidar estudantes da agronomia da Universidade Eduardo Mondlane e de algumas universidades para poderem participar. Como é que nós podemos desenvolver a agricultura? Sabe o que aconteceu no final desse seminário na presidência? Foi um descontentamento total, porque nós nos apercebemos que a própria UEM, desculpe publicitar a universidade, formava muitos estudantes na área da agronomia e eles engrossavam no exército desempregado. Por quê? Porque não se criava aqui políticas, incentivos para as pessoas que saíssem do setor da educação, do setor da agricultura, que fizesse a licenciatura, não é? No setor da agronomia. O objetivo fundamental é por essa razão, no nosso país tem uma outra particularidade. Alguém formado em agronomia, mas está num departamento de finanças a dirigir. Alguém formado em finanças está num departamento de geologia, vai na área na qual você ficou formado. Quando nós não temos pessoas com capacidade de dirigir, saber dirigir as pessoas em setores na qual a pessoa ficou formada. Tá já imaginar um jornalista de grande gabarito como você, te tiram daqui para ser coveiro no cemitério. Você está formado em jornalismo. Pegaram o coveiro para ser o operador da câmera. Não estou a dizer que a pessoa aprendendo não pode. Exato. Pode até acontecer. Nós estamos a falar da educação. Não é possível nós falarmos da educação sem falarmos da saúde. Então significa que para estudar este corpo humano, a pessoa precisa da ciência. Exato. E isso já é educação. Para nós termos um país com melhor segurança, a pessoa precisa de estudar. Não basta pegar a arma, a segurança estuda-se. É por essa razão que nos outros países existem os tais serviços de inteligência. Esses foram sentar na carteira estudar. Como é que nós temos que velar pela área da segurança? Então, o setor da educação está a ser dirigido por pessoas que não tiveram formação. Não, até podem ter a formação. Mas? Podem ter a formação. Mas nós temos que nos questionar. Por que que a nossa educação em Moçambique não desenvolve? Porque nós temos conhecimento que a atual ministra diz que ouvi por aí que é professor. Então essa pessoa significa que está formada. Mas há um problema, sabe qual é que é? Não. É que nós no nosso país não temos as políticas diretores, que nós temos que sentar e dizer que nós queremos uma educação para o nosso país para os próximos 60 anos. A nossa educação é feita nos planos quinquenais. Entrou o ministro que é nomeado hoje por este presidente que está a dirigir, e quando chega este ministro, vai destruir todos os programas do anterior ministro. Veio outro, destrói os programas do anterior ministro, até destrói currículos. E depois entramos aqui naquele cenário que nós todos conhecemos. Acha que a educação vai progredir? Não, a educação não vai progredir. Pelo contrário, a educação vai regredir. Nós vamos olhar a regressão da educação. Acha que hoje, 2024, este abril, dia 24,
teríamos no nosso país professores a reclamar por causa de horas extras e depois aparecer o primeiro-ministro a mentir aqui no parlamento em defesa do regime ou do sistema, porque ele é que tem essa legitimidade de falar em nome dos outros, não é? E depois começam a aparecer essas informações que nós não pagamos as horas extras porque aquelas horas extras não são credíveis, sei lá que. Esses professores todos estão a mentir. Então, o governo mentiu para os professores. A pergunta que eu faço, esses professores todos estão a mentir, porque cada professor está representado por uma escola. Significa que quando faz as horas extras, e depois tem outra coisa, lembrei-me aqui agora, sabe por que nós temos professores a reclamar de horas extras? Não. É por causa de déficit de professores que nós não temos em Moçambique. Porque se nós tivéssemos professores a lecionar e a serem pagos, nós não teríamos problema de horas extras. Significa que você, na qualidade de professor, te dá uma turma a lecionar, aquela turma terminou, pegou a pasta, vai para casa. Os professores lecionam para poder aumentar o seu rácio salarial, fazendo horas extras. E depois aparecer alguém dizer que não, essas horas extras não são credíveis. Hoje estamos a tomar conhecimento que zona verdes, a zona verde, T3, todas as escolas estão aí a fazer greve. Sim. Então significa que está na hora de nós refletirmos sobre o setor, o próprio sistema da educação no nosso país. Não é? Nós não podemos continuar a ter a educação vocacionado por indivíduos que apenas só olham para números percentuários. Não, o setor da educação, no ano de 2023 ou 2024, atingimos uma cifra, veja, até embelezam a linguagem, atingiu uma cifra de 90% de aprovação. Cifra! Alguém fala cifra, no fundo sabe que foram 10%, os 80% todos praticamente não sabem nada. Eles têm vergonha de dizer que não, temos dificuldades, de que o nosso sistema de educação, a própria educação, conseguimos 5%, porque no universo desses todos, existem alguns moçambicanos, alguns estudantes, que até se preocupam em estudar. Não são todos. Você quando pegas uma caixa de peixe, a dialética diz que um peixe podre inutiliza toda a caixa. Exato, sim. Mas se você ter tempo de arranjar, você pode encontrar ali alguns peixes bons, sei lá, que significa que nós temos alguns estudantes bons. É o sistema de educação. Estamos a falar do setor da educação. Então, nós quando falamos de educação no nosso país, este tema aqui é muito transversal, porque mexem com todos. Estão a perceber? Estou a perceber. Nós estamos a falar da educação para desenvolver o país. Nós não estamos a falar da educação para aumentar o número de diplomas. Não. Nós queremos que as pessoas tenham diplomas, mas consciência e conhecimento. 2, é que essa pessoa vai lutar para ter diploma e depois tem dificuldade de ser enquadrado. Esse é outro grande problema. Temos professores no nosso país que já terminaram a licenciatura já há 10 anos atrás, mas continuam a receber como professores básicos, continuam a receber como professores médios, em vez de receber como professores do ensino superior, por causa da qualificação. Quer dizer, há dificuldade, mesmo que você vá à escola, estude, você tenha o diploma. Nós encontramos aqui o problema do enquadramento. É no setor da educação onde há problemas bastante sérios. Do próprio sistema da educação, da própria educação em Moçambique e de todos esses que fazem de facto parte do sistema. E quando esta área fica exatamente com problemas, nós todos somos afetados. É o país, no fundo ou no fim, é Moçambique. Moçambique, ao nível da região da África Austral, ao nível da região, é o último país com a qualidade do ensino. Olhando, por exemplo, nós estamos muito mais embaixo do que Angola. Estamos a falar aqui ao nível da região da África Austral. Os angolanos apostam na educação. Nós não. Nós não apostamos na educação. Nós temos uma educação sem educação. Escute isso. Educação
sem educação. Então significa que as pessoas que dirigem exatamente esta área têm de facto esses graves problemas que nós estamos a encontrar da educação. Hoje em dia, só para terminar esta minha primeira abordagem, você quando senta com uma